que me abastece é ver resultados como na última semana agora. Marcelo, um ex-assistido nosso, tá fazendo nutrição, foi embaixo do viaduto, pediu para participar das ações e tá comigo hoje do lado de cá. Oh. Como o cigano que eu encontrei também, que morava na frente do meu antigo estúdio, comia conosco, e aí hoje ele tá estudando radiologia e passou lá para me agradecer. Deus maravilhosos, bora começar mais um podcast, cara. Sim, encerrando mais uma temporada com chave de ouro, mas calma, porque a próxima temporada vai ser daqui a pouquíssimos dias, tá ligado? Mas pra quem chegou agora, muito prazer, eu sou o Capu e hoje a gente vai ter mais um episódio mais incrível, porque é um cara que eu admiro, um cara que é meu irmão, meu parceiro e um dos caras mais proativos e importantes pra galera que tá em situação de rua, além de ser um baita de um criador de conteúdo, tá ligado? Mas primeiro, já sabe quem ele é, né? Tu viu a thumb, obviamente. Mas primeiro, cara, mandar um beijão pra todo mundo que tá aí curtindo o programa, especialmente pra quem olha o programa e faz a mão de se inscrever neste canal. Olha, e ativar a porra do sininho também, senão o YouTube não entrega, tá ligado? Portanto, valeu aí todo mundo que veio curtir o feed podcast de hoje com ele. Palmas para Júlio Rita. Palmas para Júlio Rita. Vamos, Júlio. Todos mandaram, não? Cara, eu sou apaixonado pela história desse cara, pela proatividade desse cara, especialmente porque ele é um ativista maravilhoso. O que esse cara faz pela galera que tá na rua aí, passando frio e fome, tá ligado? Não tá no script. Além de ser um cara que é músico, comunicador, podcaster e tal. Cara, vamos voltar 15 mil casinhas e vamos tentar contar um pouquinho da vida e a obra resumida. Bora. Quem veio primeiro dessa galera toda? O comunicador? O cantor? O instrumentista? O podcaster? O ativista? Cara, da hora, valeu. Antes de mais nada, quero agradecer o convite, pô. Tamo cara, junto, meu parceiro, Capu, grande. Aprontamos algumas juntas já, né? Caramba, velho. Assim, eu não tenho palavras para agradecer tudo que tu faz por mim, por todo o espaço que tu sempre, né, me abriu. Mas, mano, é uma pergunta da hora, porque ninguém nunca me perguntou isso. E, enfim, o meu corre começou muito cedo. Eu sempre fui envolvido com a cultura de rua, eu era skatista. Com 16 anos eu tinha uma banda, tive minha primeira banda. E essa banda, na época, concorreu a, enfim, festivais. A gente tocou no Festival Universo Polar da Atlântida, em Santa Maria, em 2000, mano. Disso, cara. Em 2000, mano. Cara, e aí a parada foi acontecendo simultaneamente. Hoje eu tava falando com o Rafa, que é o meu filmmaker. Muitos bastidores de hoje disponíveis nas redes sociais, né? Pode crer. Pô, o Rafa tá aí, né? Tá o arroba dele lá nas minhas redes sociais. Marca o Rafa aí, ó. Marca o Rafa pra seguir o Rafa. Boa. Mano, o Rafa tava comigo hoje e ele perguntou. Eu falei, mano, eu com 16 anos, eu comecei com essa banda, a minha mãe tinha um jornal e eu entrei no mundo da fotografia fazendo tipo, coluna social da festa da minha mãe, das festas da cidade, no interior em São Gabriel. Cara, e aí eu fazia as fotos, daqui a pouco comecei a produzir os vídeos, era músico, fui trabalhar com o quê? Produção de áudio publicitário, fazer jingle. E, cara, e daí disso partiu pra ser DJ. De DJ eu voltei a ser músico, isso em 10 anos de carreira. Não, cara, músico, lê-se... Músico, vocalista, baixista e vocalista, né? Mas sempre mais frontman mesmo. Sempre tive a parada da comunicação. E, cara... E a minha mãe, eu nasci num berço de filantropia, né? Minha mãe era eu sempre digo assim, minha mãe era uma Cora Coralina. Ela, a Dona Vera, era uma poetisa, escritora e cozinheira. Então ela sempre teve essa paixão, né, pela poesia, pela arte, né? Sempre, tipo, eu quando era muito pequenininho, dançava nos pés, sabe aquela cena de filme perfeito? Assim, a minha vida era um comercial de margarina, cara. Meus pais eram muito amorosos, seu Julião também. Foi um cara da hora, que sempre me apresentou a música, sempre me incentivou, colocava uns discos de vinil no domingo em casa. Aquele amor que tu exala pelo ser humano, que hoje quem te conhece sabe, que tu é um cara que entrega muito amor, tu tinha em casa. Claro, mano, eu sou muito grato e eu acho que, cara, aquela parada do eu te amo é muito da hora, sabe? Acho que essa essência... Mas desde muito moleque, cara, eu também fui inserido na filantropia. O meu primeiro melhor amigo foi um morador de rua, Capu, saca? O Robson, nunca mais vou esquecer. E o Robson ficava na frente do edifício que eu morava, isso antes de São Gabriel, ainda em Curitiba. Coisa, né? E ele, cara, infelizmente, o Robson era um moleque que cuidava dos carros. Eu tinha 5 anos de idade e ele já tinha 9. Eu me lembro disso muito presente na minha memória, porque o Robson, ele cuidava da rua. Aliás, perdão, cara, desculpa, não é Robson, é João Paulo. O João Paulo, cara. Tô com o Robson na cabeça. O João Paulo
Cara, ele foi meu primeiro melhor amigo, cara, pra te ter uma ideia. Eu tinha 5 anos, ele cuidava dos carros na rua, e embaixo do meu prédio, em Curitiba, tinha uma floricultura. E um dia uma mulher esqueceu um buquê de rosas, cara. Olha como isso é forte na mente de uma criança. Ela esqueceu, ele pegou o buquê e foi atrás para bater no carro. Quando ele bateu no vidro do carro, o policial achou que era assalto, deu um tiro e matou meu amigo. Com 9 anos de idade. Puta! Saca? Faz história de filme, né, mano? Mano... Só que a vida é um filme o tempo todo, tá ligado? Pô, eu costumo dizer sempre, tem uma amiga minha, né, que ela fala, Júlio, eu quero escrever a tua biografia pra contar, porque assim, tem umas paradas muito doidas. Fala que ainda eu tô começando minha vida ainda tem bastante tempo, vamos deixar pra escrever lá na frente, lá pra né? Deixa lá pra quando for autobiografia assinada e autorizada. Mas, enfim, cara, e aí a minha mãe sempre trabalhou em projetos sociais, levando em abrigos, em albergues, em asilos, em creches, saca? E eu nasci no meio disso. Cara, quando... voltando, né, no Back to the Future, fui lá pra frente no futuro, cheguei lá e eu tive o meu primeiro restaurante. A vida me levou pra gastronomia, minha mãe era cozinheira também e sempre deixar a arte. E em 2015, cara, eu fui chamado para participar de um reality show do Hell's Kitchen. Foi quando a gente se conheceu. Claro, quando nos conhecemos, tu foi na minha hamburgueria lá, no meu restaurante, a gente gravou uma matéria. Me lembro, no Masbá, a gente foi fazer uns dogs na rua, foi da hora. E, cara, em 2015 havia uma lei que proibia a entrega de restos de sobras de comida em Porto Alegre, onde multavam os restaurantes. Cara, não existe mais, essa lei caiu, mano, tá? Do descarte. Porque, enfim, muita luta nossa. Porque eu lembro que isso foi uma pauta muito forte. Né? Não, cara, eu bati de frente. E nesse ano que eu fui chamado pro reality, eu falei, cara, vou aproveitar que o meu nome tá em ascensão e vou fazer uma ação legal da hora pra tentar... Né? Eu tinha visto um flash mob de 1000 músicos tocando uma música pra chamar a atenção dos Foo Fighters. E aí eu falei, agora vou fazer uma... 1000 cozinheiros. E aí, por isso é Food Fighters, tá ligado? Tipo, só pelos Food Fighters. É por isso, mano. Claro, rapaz, não tem nada de guerreiro do alimento. Cara, eu achava que era muito mais poético, não? Era o vídeo que viralizou, eu lembro cara, disso. foi, né? Eu lembro desse vídeo, cara. Um trocadilho do carilho, né? E aí, cara, eu falei, cara, vou aproveitar que meu nome tá em ascensão, eu vou fazer uma ação da hora. A projeção daquele reality foi gigantesca. Tava aparecendo na TV toda hora e eu fiz, cara. E eu fiz pra fazer uma ação. E eu lembro que quando eu voltei pro meu restaurante, eu cheguei e a Paty me olhou e falou assim, e aí, Júlio, como é que foi lá, gordo? Eu falei, cara, foi da hora, eu acho que eu vou voltar semana que vem. Ela falou, se tu voltar semana que vem, tu nunca mais vai parar. E são 10 anos, mano. Esse ano, Cozinheiros do Bem tá comemorando 10 anos de ações, sendo o coletivo que mais ajuda pessoas em situação de rua no país. Imagina, mano. cara, no Brasil inteiro, em Porto Alegre, by Júlio Rita, punk, é o maior coletivo de auxílio para pessoas em situação de rua, tá ligado? E isso é muito foda, por quê? Porque isso demanda uma estratégia, uma estrutura, um penso gigantesco. Além da tua liderança, da equipe que se formou e que se forma de voluntários, tá ligado? E, é financeiro, é marketing, é estratégia, é autorização. É 1000 grau, cara. Eu costumo dizer que hoje em dia, a Valéria Barcelos, cara, né, que é a nossa querida Valéria, ela fala, Júlio, tu é um artivista, porque para ser ativista no Brasil, tu tem que ser um pouco artista. E eu já sou, então, cara, essa correria é insana, porque, enfim, tu vê, a gente tem parcerias, collabs, eu tento fazer as pessoas enxergarem a fome, a luta contra a fome, sabendo que a fome é produto, né, mano? Com um quarto da comida que vai pro lixo, a gente acabaria com a fome no planeta, saca? Tipo, sendo que, enfim, hoje 16 milhões de pessoas no Brasil não sabem qual vai ser a próxima refeição. Então, assim, a gente vive numa cidade, não tem como ser indiferente. Porto Alegre hoje tem mais de 7 mil pessoas em situação de rua. Ano passado, na enchente, a gente tocou o maior abrigo da capital e os abrigos da ONU. Então, assim, ano passado a gente estava entregando mais de 6 mil refeições diárias em Porto Alegre. 4.800 só no abrigo. Cara, fica a dica, segue o Júlio e os Cruzeiros do Bem, Food Fighters também no Instagram, porque esses números, volta e meia, pintam por lá, e eles são, além de serem muito orgulho para quem acompanha o trampo, eles são assustadores. É bizarro. E assim, a enchente foi, né, catastrófica. Antes disso, nós tivemos a pandemia foi muito sinistra também, assim, a gente vem correndo, teve todo o problema das instalações das pistas, cara, é muita polêmica, porque é o seguinte, a fome,
alimentar alguém é política pública, entendeu? Só que, assim, a galera tá sempre me falando, cara, pô, tu tá fazendo isso pra te candidatar. Mano, não sou candidato a nada. Não sou candidato a cidadão, costumo dizer. Eu faço a minha parte e eu tenho uma visibilidade grande, por isso o projeto tem bastante visibilidade, saca? Mas a gente está sempre correndo atrás para tentar desenvolver, porque a sociedade civil organizada é quem faz a parada acontecer, total. Entendeu? É aquela frase do Djonga, esquerda de lá, direita de cá, e o povo segue firme tomando no centro, sacou? Então, assim, a gente sabe que é nós por nós, e esse é o verdadeiro, ninguém solta a mão de ninguém, não é direita, não é esquerda, não é nada, tá ligado? Eu não tô nem aí pra Bolsonaro, não tô nem aí pra Lula, tá ligado? Tô fazendo a minha parte, mas enfim, muitas vezes a gente é obrigado a bater de frente contra um sistema e falar escrachado. Tipo, pô, prefeito, faça aí, pô, governador, preciso de ti. Saca? Tipo... E o pessoal, às vezes, está numa polarização tão absurdamente... banal e grotesca no Brasil e no mundo hoje, tá ligado? Que qualquer opinião que tu dê conforme o meu político de estimação, tu virou meu inimigo. Pô, tá ligado? E a gente tá cagando pro CPF. É isso aí. Eu tô me importando, eu tô querendo atenção, eu tô querendo atitude do CNPJ. Exatamente. Daquele cara que é o gestor público, tá Exatamente. ligado? Eu tô cagando quem ele é, se ele é legal, se ele é branco, se ele é preto, se ele é azul, se ele é rosa, tá ligado? Aí, agora, o problema é, por exemplo, eu vejo muitas coisas acontecendo assim, pra bom e pra ruim de governantes, e que, quando o cara faz bem feito, tu vai lá e mostra. Sim, mano, óbvio. Tá, e eu sou grato, eu sou muito grato, tipo, perdão, as situações... eu costumo dizer, todo mundo, porra, Júlio, tu tá sempre martelando no Melo. Pô, o cara é prefeito da minha cidade, eu tenho um projeto social, e antes dele foi o Marques, antes dele foi não o é Fortunati, por ser entendeu? Ele. Então, assim, cara, como o Felipe Rett fala, né, tipo, sempre na contestação, tá ligado? Sempre contestando. A lei de Darwin é um critério, saca? Para quem vive nas ruas. E isso é muito foda, cara. Então, assim, a gente precisa cobrar. E quando acontece algo legal, a gente agradece. Mas, cara, é impossível. A gente mora numa cidade com mais de 7 mil pessoas em situação de rua, tem 500 vagas em albergues, essa matemática não bate. Eu faço essa cobrança, entendeu? Então, assim, eu não tô aqui para brigar com o Melo, eu tô aqui para ajudar o Melo. É o que eu sempre digo. Eu não estou aqui para brigar com o governador, eu estou aqui para ajudar o governador. E a gente está tendo um grande apoio, cara. E eu preciso agradecer isso. Um grande apoio da Secretaria de Direitos Humanos, da subsecretária Sansara Niaia. Que por coincidência coincidência é tua tia. É minha tia. Saca? E que também é uma baita ativista. Tudo isso, uma grande ativista social, parceira do Cozinheiros do Bem. E é o governador Eduardo Leite, que eu não tenho palavras para agradecer o cara. Quando, saca, às vezes eu falo para ele, mano, isso aqui tá errado, tá ligado? Quando teve a questão em relação com os professores, com a educação, eu cobrei ele e ele me disse assim, cara, infelizmente eu não tô conseguindo nesse momento, eu não tô me esmando, mas ele foi e correu atrás. Ele não tá isento de crítica porque ele é governador. É lógico. Mas eu tenho um carinho muito grande porque eu convidei ele para participar de uma ação do Cozinheiros do Bem anos atrás. Ele falou, eu só vou quando eu puder te ajudar. E a sede que nós temos do Cozinheiros do Bem é graças ao governador Eduardo Leite. Então eu tenho que agradecer ele imensamente, sem contar a abertura que ele está nos dando junto com a Secretaria de Direitos Humanos. Então isso está nos possibilitando ajudar mais pessoas. A minha preocupação não é se eu vou ter um CC do governo, porque eu não tenho nem almejo, não estou galgando nenhum cargo político. Eu quero estrutura, parceria e disposição para poder trabalhar com Cozinheiros do Bem, já que a gente sabe que, tipo, na última catástrofe, se não fosse o nosso trabalho, milhares de pessoas teriam perdido mais ainda. Então, assim... Algumas na vida, né, cara? Porque, pô, tem gente morrendo... Agora, há 48 horas atrás, 2 seres humanos morreram de frio em Porto Alegre. Sim, mano. 2 morreram mal começou o inverno, meu brother. 2 pessoas... Exatamente. 2 pessoas morreram de frio em Porto Alegre, um cara morreu em Canoas, saca? A gente tá vendo a enchente que teve lá na região do Alegrete, tá? De Alegrete, da fronteira, sabe? Pessoas... Então, assim, a gente tá vivendo um momento muito difícil, catastrófico, de catástrofes. Eu tive agora 2 semanas atrás, semana passada, aliás, no programa do Léo Sabala, que é meu brother, e tinha um climatologista e uma meteorologista, uma da Defesa Civil,
e um outro professor da URGS. E, cara, esse inverno vai ser muito rigoroso. Né? Então, assim, já começou a arrancada 3 graus, sensação térmica de 3 graus no primeiro dia frio. Cara, então, assim, a gente entregando cobertores. A gente está entregando uma média de 3.000 cobertores por semana com cozinheiros do bem. Isso, entendeu? Mas sabe o que é pior? Isso é o que é difícil, porque a gente entrega na noite e pela manhã... Cara, as pessoas estão passando pelo poder público, limpando embaixo dos viadutos e acabam levando os cobertores da galera embora. Isso é uma questão que a gente pede e que a gente reivindica para que, pô, não tem vaga em abrigo. Teve cara, rolou da Brigada Militar chegar lá e falar, olha, tem uma ordem que vocês não podem mais ficar aqui embaixo. 2 brigadianos, não era uma ordem da brigada, mas alguém mandou eles lá avisando que não era para entregar comida naquele local. Falei, não existe uma lei para isso e a gente não vai deixar de entregar, saca? E nisso eu já entrei em contato com a Sansar, com a Niaia, e a Niaia falou, não, Júlio, tá tudo certo. Então, assim, o governador, né, que é responsável pela Brigada Militar, ele nos autoriza. É a principal alguma coisa do governo municipal, alguém do governo municipal mandou eles irem lá através de um comandante de um batalhão. Mas, enfim, cara, a gente disse que não e eu falei, eu não vou deixar de fazer ação aqui embaixo do viaduto, porque há 10 anos eu faço aqui, enquanto tiver uma pessoa na fila esperando por um prato de comida, a gente vai continuar trabalhando, o cozinheiro do bem vai continuar vivo. E é isso. Cara, que foda. Né? A gente, pô... cara, me orgulho pra caramba de tudo que a gente construiu. Mas eu falo, velho, e vou repetir e martelo. Vocês acham da hora meu trabalho? É triste demais. Imagina. Tem que ter uma casca muito grande que até hoje eu não adquiri. Quantos caras tu não viu passar ali? Cadê o fulano? Não tá mais aqui. Isso acontece constantemente. Constantemente. E, enfim, a gente sabe, tipo, esse cara, o cara tá tatuado no meu braço, tá grafitado. Ele tá grafitado. Tá grafitado embaixo do viaduto da Conceição. O Toninho foi o cara que comeu a primeira marmita. Cara, ele comeu 7 pratos de marmita na primeira ação, porque fazia mais de 20 dias que ele não comia comida que não era do lixo. Então, essas coisas marcam a gente. E, assim, pô, sou o Júlio Rita, do caralho, da hora, legal, é irado, mas eu gosto mesmo de ser reconhecido como o gordo do rango, quando eu chego embaixo do viaduto que os caras falam, chegou a comida. Não, o Cozinheiros do Bem alcançou lugares e exposições mundiais que a gente realmente se impressiona, porque, assim, quem convive contigo, tu é brother, tu é nosso, tu não pensa que, pô, o Júlio tava sendo falado na ONU. Tá cara, o que pra ti é mais difícil hoje pra continuar o trampo? Claro que a gente sabe a questão financeira, a questão de mantimentos, a questão de insumos. Agora, existem barreiras por lei que impedem uma ascensão maior? Não existe nada que impeça. É o que eu digo, fome é produto, miséria é produto. E assim, 2025 a gente tá depois de pandemia, depois de enchente, a gente saca tudo que aconteceu. Não precisa mais ter um cara deitado na calçada para eu chegar e falar pro meu filho, se tu não estudar, tu vai ficar que nem aquele cara. Mas a gente sabe que enquanto existe miséria, existe riqueza. 1% da população mundial controla 99% da riqueza. Então, assim, é uma matemática. Cara, eu não quero que o Elon Musk não tenha o jato dele. Mas eu não quero que a Suelen, moradora do viaduto da Conceição, morra com 3 tiros por ficar devendo R$30 de crack, entendeu? Então essa desigualdade social para mim é muito, muito marcante, muito berrante. E ainda bem que hoje a gente tem, e eu não estou aqui fazendo política, eu não estou fazendo aqui propaganda de ninguém, eu estou falando que é a real. Um governante, o nosso governador do nosso estado, abriu as portas para os Cozinheiros do Bem fazer um trabalho lindo e a gente agora, nos próximos meses, vai conseguir expandir ainda mais, ajudando mais pessoas. E isso são 10 anos de correria, meu irmão. Tá ligado? Tipo... Foi o primeiro governante que te deu foi o primeiro mesmo? Cara, foi o primeiro e único. Porque eu te vejo como um cara muito isento com relação a colar em algum governante. Não. Tá ligado? Eu acho que, assim, é importante dizer, cara, assim, que a pessoa dele... o ser humano, Eduardo Leite. Foi atrás de te erguer numa sede, né? Velho? Cara, muito mais. Assim, eu me lembro que na época eu falava pra ele assim... agora dá pra falar que ele mudou de partido, mas eu falava, cara, tu é o cara certo no partido errado, porque tu é uma pessoa que tem um coração maravilhoso e tal, e ele dava risada, assim, mas, cara, é o que eu sempre digo, a gente tem que acreditar em pessoas e daqui a pouco se vacilar também, ele vai tomar um laço, tá ligado, Eduardo? Mas vamos falar real igual. Eu dou o papo reto, e é por isso que eu tenho projetos como agora o Na Lata, que é o meu talk show que eu tô lançando. Chegaremos lá, muito bem chegado. É um talk show pra quê, cara? Pra falar sobre filantropia, pra falar sobre, cara... Vai ser o tema, vai ser o cara, nosso programa. Não, na verdade é o seguinte, cara, é um talk show
Eu tava até me olhando no vídeo, falei, cara, eu tô igual o Jô Soares. Um beijo do gordo. Beijo do gordo, mas cara, é uma grande inspiração, tá ligado? Mas assim, tudo que eu faço na minha vida é pra instigar as pessoas a refletirem sobre a fome, sobre a miséria, saca? Eu acho que esse é o meu dever como ser humano. Caixão não tem gaveta, a gente sabe que a gente não leva nada pra lá. Então, eu fico feliz, cara, de poder estar fazendo esse trabalho com Cozinheiros do Bem. A galera pergunta, cara, tu ganha grana no projeto assim, ó. Business social, tá? Empreendedorismo social é o grande negócio do próximo século, saca? E eu não acho errado pessoas que trabalham com social receberem. Porém, eu ainda não recebo. Eu tenho direito a um prolabore no Cozinheiros do Bem, que isso fique bem claro, mas eu não, até hoje, cara, em 10 anos, eu nunca recebi nada, porque eu acredito e invisto na parada. Eu penso nos próximos 10 anos do Cozinheiros. Então, é isso. Eu desenvolvo collabs, projetos com marcas como com a COD, que a gente tem COD, né, cosméticos e barbershop. A gente tem um sabonete líquido com a COD que a venda dele reverte no prato de comida para várias instituições no Brasil. A gente tem um guarda-chuva que é vendido na Tokstok, por exemplo. Posso falar as marcas? Claro, pô, vontade. Um guarda-chuva que é vendido na Tokstok com a galera da guarda-chuvaria. Cara, pra que é, mano? É pro cara quando... o sabonete a gente desenvolveu quando era pra lavar as mãos na pandemia, tá ligado? O guarda-chuva é pro quando o cara estiver andando na rua e enxergar logo do Cozinheiros do Bem, uma frase, sou quem sou, porque somos todos nós, ele entender, cara, que na chuva tem gente dormindo na rua, saca? Então, assim, a gente tem com a Free Day, a gente desenvolveu... Beijo, Felipe. Felipe, pô, meu irmão, cara. Pô, usei Free Day por uma década. Não, meu, a gente desenvolveu com a Free Day, por exemplo, um tênis que na língua do tênis a cara do Toninho, entendeu? Então, assim, essas coisas, cara, na Palmira havia uma Palmira essa que tirava, assim, eram fotos com pessoas nas ações dos Cozinheiros do Bem que dizia, cara, não pise no ser humano. Então, a gente está sempre correndo atrás, desenvolvendo parcerias, e nessas parcerias eu ganho grana, entendeu? Claro. Eu faço, cara, inclusive, vou te explicar como é que é. 40% do faturamento líquido para a marca, 40% do faturamento líquido para o social e 20% do faturamento líquido para dividir com o pessoal que trabalha na produção. Cara, é a receita. O investimento pessoal em cima disso é muito grande. Cara, é a minha receita. Então, assim... Tem vários outros projetos que a gente está desenvolvendo esse ano. Vai ter parrija, vai ter marca de parrija vendida. A gente está desenvolvendo uma linguiça também. A gente está desenvolvendo cerveja. Até porque tu também é muito linkado à questão gastronômica, né? Então, eu te conheci como chefe. Cara, e esse é o core, entendeu? Então, assim, é difícil, cara. Imagino. Tem que se renovar, tem que se recriar, tem que se reinventar. Tava te falando, tava te elogiando antes, cara. Tu é multifaceta também. Hoje em dia... As pessoas falam assim, cara, o que tu é? Eu sou um facilitador também, porque eu faço de tudo um pouco, tanto facilitar a vida dos outros e a minha. Mas, cara, tu apresenta programa aqui, tu apresenta programa na rádio, tu apresenta programa na TV, tem outros conteúdos, é DJ, é produtor, tá ligado? Porra, mano, eu tenho uma grande admiração pelo teu trabalho, porque cara, assim, ó, tu é um cara que tá com quantos anos de comunicação? 20 quantos anos de TV? 27 anos de TV, pô, saca? Tipo, e é novo. Saca? Tu é novo, tá na flor da idade. Falei, cheguei aqui, tive que elogiar o cara tá no shape, né, mano? Pô, perdi 34 quilos, tá chupa mundo. Sacou? Demorou. Agora, cara, é foda porque assim, tu e o Mano Chains. O Mano Chains perdeu o outro. Perdeu o Capu, velho. O Mano Chains perdeu o Chains, ficou só o Mano. Tá ligado? O Mano perdeu o Capu, velho. Foi metade dele. Beijo, Mano Chains, meu irmão. Muito fino, muito do shape também. Agora, sabe que é louco, cara? Porque assim, eu vejo teu trabalho sendo feito e as pessoas pensam que, ele quer tirar algum proveito disso. E é bom deixar isso bem claro. Primeiro, assim, o primeiro proveito, obviamente, que eu sou embaixador de 8 ONGs. Sim, trabalha junto em algumas, sim. Tá ligado? Muito comentou da minha tia agora, assim, a tia também tinha, uma das ONGs que eu sou embaixador, é por consequência dela, porque ela Imama. presidente do Imama por muito tempo, né, câncer de mama. Sim, um abraço pra galera do Imama. Pô, cara, galera muito foda. E outra, a gente vê, as pessoas pensam assim, que absurdo a pessoa pensar, ou a pessoa se promover, porque a primeira coisa que tu pensa assim, a pessoa que faz sucesso, ou a pessoa que tá fazendo algo social, tu nunca vê assim com admiração, tu sempre vê com, o que ele quer ganhar com isso? Por quê? Por quê? Essa pessoa aqui, ela passa, que eu juro, tu não tem um trampo fixo. Um trampo, o CLT, não, cara, o teu dia é o cozinheiro, tudo bem? Sim, mano. Como é que o cara não vai ter o cara vai viver como, tá ligado? Então, eu acho tão feio
quando as pessoas pensam que alguém faz voluntariado na busca de alguma coisa em volta, cara, antes de tu falar qualquer coisa, tu vai atrás de também ser uma pessoa que é proativa e na real foi o processo inverso, né? Foi quando eu tava bem, eu criei o projeto pra poder dar visibilidade. Todo dia, brother. Então, assim, tá ligado? Cara, é uma questão que eu digo, cara, os caras falam, como é que eu faço pra ajudar no Cozinheiros do Bem? Eu falo, em primeiro lugar, tu tem que ter consciência de espírito coletivo. Entender que tu não adianta nada tu ir numa ação do Cozinheiros do Bem, chegar lá, entregar um prato de comida, entrar no teu carro, o cara cortar a frente do teu carro e tu mandar o cara lá pra casa do não sei quem, tá ligado? É uma construção diária. Não adianta tu pegar e entregar comida na rua pra quem tá na rua e dentro de casa tem alguém passando qualquer tipo de necessidade, uma tia tua, um primo teu. São arrombados da tua esposa. Até aquela pessoa, saca? Tipo, cara, tu tem que ser um cara... Eu tatuei nas minhas costas aqui, posturado, tá ligado? Pra, tipo, eu não enxergo, mas eu tenho que ser. Entendeu? E porque manter uma postura e me cobrar, porque eu não sou o cara, eu não sou... E muito pelo contrário, eu costumo sempre dizer, cara, eu sou um cara todo torto, cheio de defeitos, mas a minha busca é constante, claro. Entendeu? E filantropia significa amar a humanidade. Então, assim, cara, eu tento todos os dias. E mais uma, não adianta tu querer participar de um projeto na rua, mano, abre a porta da tua casa, anda 50 metros para um lado, 100 metros para o outro, tu vai achar alguém passando qualquer tipo de dificuldade. Então, é aquele lance meio bíblico que eu acho clichê, mas acho bonito, que é vigiar e orar. Tu tem que estar ligado e tem que estar amando, né? Amar e olhar. Então tu tem que estar ligado e tipo, o cara tá passando na rua, o cara tá passando uma dificuldade, tu tá vendo que o cara... Mano, não vai ser uma pessoa que tá vendendo bala no semáforo que vai assaltar o teu carro. Então não vira cara pra essa pessoa, entendeu? No Cozinheiros do Bem ninguém usa óculos escuros porque a gente sabe que a comida é uma ponte. Eu sei que eu não vou acabar com a fome no mundo, mas o Cozinheiros do Bem é uma grande fábrica de sorrisos. Então, enquanto a gente está presente numa ação, nenhum ser humano precisa meter a mão numa lata de lixo para comer. Abastece nele. Seus lindos, uma pequena pausa para lembrar que entrega esse programa para vocês, cara. Porque, seguinte, tenho 4 patrocinadores que valem muito a pena vocês conhecerem. Galera que realmente entrega o Feed Podcast e são marcas que confiam nesse conteúdo, então eu sou muito grato. Começando por esses caras aqui, ó. Galera da Wish, cara, tem muito conteúdo legal da Wish nas minhas redes sociais. Pra quem tá ligado, a Wish são os patinetes amarelos que estão em todas as capitais do Brasil, entregando uma questão de mobilidade urbana muito mais assertiva e eficiente pra todo mundo, porque realmente o aplicativo da Wish é incrível, as maneiras e os planos de tu poder utilizar a Wish são incríveis e, claro, né, cara, tu poder ter a praticidade de pegar um patinete e cruzar a cidade de um lado ao outro. É muito legal ver tudo isso acontecendo e a Wish é uma empresa muito, muito, muito séria, uma multinacional muito séria e que realmente tá fazendo um estrago muito bom, no bom sentido de explodir a cabeça da galera com relação a, velho, eu tenho uma alternativa muito boa para poder ter essa otimização da questão da mobilidade urbana, combinado? Então, mais informações também sobre eles no @WushBrasil nas redes sociais e nas minhas redes tem vários vídeos meus também, dando dicas de como usar o aplicativo e vários planos, ok? Mais um beijo gigantesco pra galera da Ritter Veículos, o Márcio Bittencourt, a Dani Seconello, que estão desde o primeiro episódio do Feed Podcast, esse aqui é episódio 54, eu acho, desde da primeira temporada, cara, passaram pela temporada de verão, tudo, sempre a galera da Ritter junto, e eu sou suspeito por ter esse meu primeiro carro, eu comprei com eles, tá ligado? E o Márcio é meu irmão de alma, sou muito suspeito pra falar dele também, da entrega ali pra minha família inteira, meus amigos todos também sempre compram um carro por lá e depois compram o primeiro, sempre vão comprando e indicando pra outros, porque a tranquilidade de comprar um carro, que é um sonho, que é investimento alto, tá ligado? Num lugar que vai te atender e te assistir como realmente tu merece, é muito, muito legal. Então, quem não conhece ainda, por favor, siga @RitterVeículos, também tem muita coisa nas minhas redes sociais. Combinado? Galera da BR Fones e Tech, @você de iPhone BR. Cara, tem um episódio, inclusive, anterior a esse aqui, ó, que é só sobre a BR, cara. Galera ali da @você de iPhone BR. Cara, 18 vezes no cartão com as menores taxas de todo o mercado. Tu nunca vai achar taxa menor, se achar, eles vão cobrir, tá ligado? E o mais importante, cara, nessa semana que passou, 10 amigos meus trocaram de aparelho lá com eles, pra vocês terem noção de como é que tá funcionando, tá ligado? Por quê? Pegam o teu aparelho por um preço lá em cima, uma valoração muito bacana, e te facilitam de todos os jeitos e todas as escalas de aparelho. Aparelho novo, semi-usado, iPhone 15, 14, 16 Pro Max, todos que tu queira, além de todos os produtos de Apple também, né?
também tem os AirPods, tem iPad, tem MacBook, tudo que tu queira de Apple tem com a galera do @VocêDeIPhoneBR. Então, um beijo pro Alex. Se quer saber tudo sobre eles também, ver todos os planos e condições, no episódio anterior aqui a gente fez um episódio especial só sobre a BR. E, cara, pra encerrar com chave de ouro, por último, mas não menos importante, a galera que monta toda essa estrutura aqui pra poder entregar o Fit Podcast pra vocês, que é a galera da Somos Produções, que, cara, tudo que tu queira com relação a audiovisual, câmeras, microfones e tal, tu encontra aqui com eles. Podcast, cursos, lives, tudo que tu puder imaginar com relação a câmeras e áudio, tu encontra aqui com a galera da Somos, e eu sou suspeito demais porque esse espaço aqui, cara, tudo que eu tenho de ideia maluca, eles compram a ideia que eles fazem acontecer, tá ligado? Um cenário diferente, vou gravar com 12 pessoas, vou gravar no meio da rua, cara, sempre tem uma possibilidade legal, e também tu pode começar o teu projeto por aqui, e depois, obviamente, vai entendendo que ele pode ficar cada vez maior. Então vem pra cá, pra Somos Produções, que tem tudo e mais um pouco aqui sobre audiovisual. Combinado? Beijo pra vocês, seus lindos, tamo junto, e agora bora seguir o papo, bora lá. Cara, o que me abastece é ver resultados como na última semana agora. Marcelo, um ex-assistido nosso, tá fazendo nutrição, foi embaixo do viaduto, pediu para participar das ações e tá comigo hoje do lado de cá. Porra. Entendeu? Como o cigano que eu encontrei também, que morava na frente do meu antigo estúdio, comia conosco, e aí hoje ele está estudando radiologia e passou lá para me agradecer. São histórias como essa, mais de 80 pessoas que nós também tiramos das ruas, dando oportunidade, trampo. As pessoas falam, dá comida não adianta, leva para tua casa. Eu nunca... Assim, eu já levei por uma noite até para minha casa, já levei roupa da galera para lavar na minha casa, para oportunizar. Mas eu vou te dar um papo, cara. Assim, o Cozinheiros do Bem, nesses 10 anos de projeto, já tirou mais de 80 pessoas das ruas, dando oportunidade de trabalho, pagando pensão, pagando aluguel de casa, pagando até pensão alimentícia de gente que devia. Inclusive, teve um cara que veio me assaltar, que eu já falei isso no programa do Guri de Uruguaiana, meu irmão, beijo, Guri, Jair Colme, mas teve uma situação, cara, que eu gosto de... O cara veio me assaltar embaixo, numa parada de ônibus, e quando eu me virei, eu poderia ter acabado com a vida dele. E aí eu perguntei, mano, por que tu tá fazendo isso? Tu come com a gente lá embaixo do viaduto? Ele falou, porque a minha filha tá com câncer e eu tô desempregado. E eu fui lá no outro dia, regularizei a carteira de motorista dele e consegui um trabalho para ele como motorista de lotação em Porto Alegre. E até hoje ele passa embaixo do viaduto e me agradece e fala, Júlio, valeu, vim aqui pegar uma marmita aqui, mas eu quero te agradecer. É uma situação, cara, que a gente muitas vezes podia ficar louco, doente, cara, e deixar a raiva instigar. Eu sei, é difícil demais, saca? Não é pagar de santo, mas assim, cara, é tentar entender, entendeu? Porque a sociedade tá no veneno, as pessoas estão no veneno. Cada vez mais a gente vê a falta de oportunidades nas comunidades, a gente vê quanta gente na periferia passa dificuldade, mas ao mesmo tempo dá uma esperança tão linda quando a gente vê projetos como tem aqui em Porto Alegre hoje do Museu do Hip Hop, do meu brother Rafa Rafuage, como a galera tá se criando, sabe, dando espaço para a comunidade, brilhando, sabe, é a quebrada vencendo realmente, como a Nina, tá, que tem o projeto Acendendo Mentes, que faz um trabalho incrível com uma galera, a galera do Rap em Cena apoiando também, saca, tem diversos projetos lindos em Porto Alegre, crescendo, estruturando e dando oportunidade pra galera de quebrada. Isso que é legal, entendeu? cara, porque tu vê uns projetos que as pessoas têm muito talento, vontade, e muitas não têm por onde começar. Todo mundo quer ajudar. Agora, nem todo mundo tem a expertise / proatividade / conhecimento de causa para saber como aplicar isso. Então, cara, se tu não tem a capacidade de mas não tem a destreza de montar uma ONG, de montar um projeto, cara, te associa a algum, tá ligado? O trabalho voluntário, cara, eu vejo assim, porque, pô, eu tenho uma honra monstruosa de ser sócio, né, do Instituto do Câncer Infantil, de ser embaixador do ICD, da Câncer do Diabetes e tal. Cara, eu fico vendo, por participar da gestão do ICI, agora, por exemplo, na qualidade de sócio também, eu olho assim e digo, cara, o tamanho, o que virou a estrutura toda, quantas milhares de crianças são assistidas. Cara, pra tu ter isso sendo bem feito, você tem que ter profissionais muito qualificados na gestão. Tu faz a gestão disso. Exatamente. Então eu queria chegar nesse papo contigo. Cara, me passa assim por cima o que gira de números no Cozinheiros pra galera entender o tamanho, a proporção que ele tá hoje. Cara, o Cozinheiros do Bem, nesses 10 anos, já entregou mais de 8 milhões de pratos de comida, tá?
Desde da pandemia até aqui, foram mais de 230 comunidades assistidas, ou seja, bairros e cidades né, assistidas. Enfim, na pandemia, na enchente, a gente tocou o maior abrigo da capital, fomos o coletivo e demos estrutura para todos os outros que estavam no escopo, né, da alimentação em Porto Alegre. Então, enfim, a gente foi escola. Eu me lembro, no primeiro dia da enchente, o pessoal do FGTAS chegou na nossa sede e falou: Júlio, talvez hoje a gente receba 50 pessoas para jantar. Aqui tu consegue dar conta? Do dia que eu entreguei 50 jantares até o último dia, a gente ficou morando dentro da sede do Cozinheiros do Bem, tocando um abrigo. E eu me lembro quando rolou do pessoal chegando com os caminhões, as pessoas descendo peladas dos caminhões, enroladas em cobertores do exército. Crianças gritavam: pai, mãe, cadê vocês? Porque realmente foi desesperador. Daquele dia até o último dia nós não saímos da sede, tocando, entregando comida também para o abrigo de animais que tinha lá no centro do município Vida, com mais de 700 cães, até no número máximo que tivemos lá. Então, assim, cara, hoje em dia, se eu for te falar em números, eu não consigo te dar exatidão, porque a gente ainda está calculando. Mas o Cozinheiros do Bem hoje, pós-enchente, faz 3 ações por semana. Agora, no inverno, a gente está intensificando com pelo menos 5 ações na semana. Então, assim, a gente precisa, nossos estoques estão muito baixos. Parece que depois da enchente as pessoas esqueceram de ajudar. Já fiz a minha parte, já gastei todo o meu estoque de... Até porque eu não condeno de certa forma, porque muita pessoa... Cara, o Estado desestruturou. Foi a maior catástrofe que nós tivemos desde da enchente de 24, Olha, cara, né? Foi parelho, se não foi até mais, né? Porque vamos combinar Só que a previsão... Cara, a gente teve uma nevasca em Porto Alegre em 1984, tá? Esse ano promete não ter o El Niño e o Laninha. Então é um ano com extremas temperaturas baixas. Então vai ser um inverno muito rigoroso e a gente precisa. Então fica o apelo para as autoridades públicas, para os clubes, para o Esporte Clube Internacional e o Grêmio, na noite mais fria do ano de 2019, o Cozinheiros do Bem, eu me lembro que o presidente do Esporte Clube Internacional me chamou para tocar a noite mais fria, porque tinha rolado uma ação do River Plate, que eles tinham feito lá, e aí acolhendo as pessoas, e aí fizeram aqui no Gigantinho. Quando ele me fez o convite, eu falei: vamos convidar o Grêmio. E o Cozinheiros do Bem foi o meio de campo para trazer o Grêmio junto. E, cara, a gente recebeu na noite mais fria do ano, mas foi uma noite, entendeu? Então, assim, hoje, cara, a gente sabe que é uma necessidade, naquela época foi uma grande comoção, sabe? A imprensa deu um grande apoio, mas eu peço encarecidamente para que todos os ginásios de Porto Alegre abram as suas portas para receber as pessoas. E contem com Cozinheiros do Bem para que a gente possa, Defesa Civil, FASC, Prefeitura, Estado do Rio Grande do Sul, Governo do Estado, Governo Municipal, que contem com a nossa ajuda e com a nossa expertise que nós temos. É tão pontual, né, cara? Tipo assim, rolou um dia, 2 dias... Cara, essa frequência que eu acho que é o Cozinheiros do Bem, o Cozinheiros do Bem virou uma referência por isso, porque são 10 anos sendo uma frequência. Exato. Sabe? Quantos voluntários fixos tem? Cara, a gente tem um corpo cadastrado de mais de 300 voluntários, mas desde a enchente, aliás, desde a pandemia, a gente diminuiu o número, enfim, por conta para preservar os mais idosos, para preservar as pessoas que têm algum tipo de comorbidade. Enfim, e agora também a gente sabe que tem dengue, tem H1N1, tem outro vírus rolando. Então, assim, a gente costuma colocar hoje em dia na ponta, na rua, as pessoas que estão com uma condição física e de saúde forte para poder estar. Infelizmente, a gente espera que daí diminuindo esse frio, porque eu não quero expor nenhuma pessoa. Eu faço o exame de Covid, de H1N1, de gripe, todos semanalmente, porque eu também não posso contaminar uma pessoa na rua. Então, cara, né, paramos de usar máscaras, paramos de usar luvas, então tudo mais. Cozinheiros do Bem preserva muito isso. A gente, quando está preparando, a gente usa luva, touca, né? Enfim, máscara quando está fazendo o preparo do alimento ali, né, quando a gente sabe. Mas, cara, hoje em dia isso foi deixado de lado. Então, são as pessoas que estão preparando. Mas mais importante é a galera que está
na graxa, no backstage. E essa galera a gente acaba recebendo. Então, dentro da sede do Cozinheiros do Bem, tem muitas pessoas trabalhando. A sede tá onde? No Centro Humanístico Vida, hoje, que fica na Baltazar de Oliveira Garcia, 2132. Lá enfim, junto ao prédio do FGTAS, tem várias ONGs que trabalham lá. A galera da Alvo Cultural, do Jean, tá lá. Tem projetos maravilhosos lá. E foi um espaço, a sede é um espaço pensado para o cozinheiro. Cara, a sede era já o refeitório desse espaço. O Centro Vida, na década de 60, se eu não me engano, era uma fábrica de telhas. E no governo de Getúlio Vargas. E, cara, não me lembro se foi no penúltimo governo, ele foi transformado num espaço para entidades assistenciais, filantrópicas e tudo mais. Então, a gente tem lá a NA, a gente tem a Mayday, que é o Corpo de Bombeiro Civil, a gente tem a Alvo, tem vários projetos maravilhosos e de acolhimento também de imigrantes, de mulheres em situação de vulnerabilidade e risco também. Eu vivi uns dias bons e intensos e pesados, obviamente, lá durante as enchentes, porque a gente também fez uns corres legal aí. E, cara, a estrutura do Vida, é o que eu falo, pra tu ajudar pessoas, tem que ter um penso muito grande em cima disso. Hoje, então... E lá parece um hub de auxílio, tá ligado? E graças também a uma parceria com a Secretaria de Esporte, desde a gestão do Darley, né, e a Letícia Boll, a gente começou a correr atrás junto com o César Gordo, beijo César Gordo, meu irmão, junto a galera que construiu a pista de skate da Orla. A gente tem um projeto para desenvolver para esse ano e até o ano que vem de uma pista de skate dentro do Centro Vida, entendeu? Então é isso, é oportunizar. O governador já disse, demonstrou interesse em mandou começar as obras no Centro Vida, então assim, a gente está restaurando aquele espaço. A gente tem o Centro da Juventude lá no Centro Vida, que é um trabalho bacana, lindíssimo. Então, assim, cara, é oportunizar, é dar espaço para que as pessoas trabalhem e façam o bem. E não tem nada mais irado na vida do que tu olhar o sorriso de uma criança, saca? A felicidade. As pessoas falam, Júlio, tu faz comida. Eu falo, eu faço comida porque eu sou cozinheiro. Talvez se eu fosse um cara que não falasse muito, eu iria para um asilo escutar a história dos velhinhos. Se eu falo muito, vou para uma creche, tá ligado? Se eu sou músico, ensino a tocar. Eu acho que todo dom que tu tem, se tu não compartilha ele, brother, tu tá perdido. Graças a Deus, cara, eu tenho também, claro, por ter esse trabalho voluntário há muito tempo também. Cara, cada vez que eu vou dar uma oficina de DJ em algum espaço comunitário, é tão foda porque tu sai de lá aprendendo o dobro, velho. Porque a experiência que eles têm e a malandragem de saber o que vai colar na cabeça dos outros é muito maior do que a gente que tá numa bolha. Porque eles não têm uma bolha. Eles vivem a situação que tá na frente deles. Exato. Entendeu? Cada dia é um dia que vai ser... vão sobreviver a mais um dia, tá ligado? Então a malandragem de vida dessa galera é muito mais ligeira. Cara, eu aprendo absolutamente, monstruosamente mais. Assim. Agora, como é que eu penso pra quantidade de pessoas / comida? Como é que vocês fazem essa mecânica? Cara, são anos de... Porque tu veio de uma cozinha padrão, né? Sim, sim. Hoje em dia, às vezes, eu penso que quando eu vou preparar, se eu vou fazer um miojo pra mim em casa, eu faço 6. O bagulho é doido, mas é que, assim, cara, como minha mãe dizia, a dor ensina a gemer. Antes sobre do que falte, mas não porque nunca sobra. Porque quando a gente entrega nas ruas, sobrou, a gente vai no Padre Cacique, no Educandário São João Batista, no Amparo Santa Cruz, no abrigo, no Ramiro Dávila, no abrigo que tem na Ipiranga. Então, assim, o que a gente não consegue entregar, que hoje em dia tá muito difícil de não conseguir entregar tudo na rua, porque os números têm aumentado e a galera realmente... E, assim, Cozinheiros do Bem tem como regra fazer comida gostosa. Sim, né? Cara. Tipo, tanto que a gente come também, né? Claro. A gente vai lá participar e a gente come também. Cara, porque assim, o que mais me pegou no início é que em Porto Alegre, no Brasil e no mundo, até o ano de 2015, comida para pobre era sopa, tá ligado? E foi isso que me despertou e que mais, assim, me deixou... Eu falei, cara, não, eu vou fazer o que eu gosto de comer. E a primeira ação foi um carreteiro, me lembro que a segunda ação foi uma macarronada, a terceira foi guacamole, tá ligado? Então, assim, tipo, a gente sempre... Me lembro da ação da panqueca. Eu me lembro que eu cheguei e falei, cara, eu sempre perguntei pra galera, o que vocês têm vontade de comer? Aí um cara falou assim, cara, tenho vontade de comer panqueca. Nessa época a gente tava fazendo comida para mais de 1000 pessoas.
por ação. Eu falei, quem come uma panqueca não come uma panqueca. Come no mínimo 3. Então foram 3.000 panquecas feitas, preparadas embaixo do viaduto. A gente teve ação de pizza que a gente chegou embaixo do viaduto com forno. Cara, forno de laço, junto com a galera da Britza, junto com a galera da Tchau. A gente já fez 2 ações assim maravilhosas. Britza e Tchau, 2 marcas diferentes, porém parceiras e lindas aqui de Porto Alegre. Cara. São nossos parceiros. A gente levou forno para baixo do viaduto e entregou pizza napolitana, forno. Eu já cansei de ver lá nas ações que eu participo, você vê, cara, te lembra daquele reality show que a gente participou lá com a galera da TVS? Eu participei no reality e uma das provas era ir lá ajudar vocês a entregar. Mas eu já tinha participado de vários. Sim, tu já tinha participado antes. Agora foi louco porque a gente olhou assim, cara, é bem que tu falou, mano, não é? Lembra que foi um churrasco que a gente fez lá no viaduto do Birici? Não era qualquer churrasco, meu velho, era salsichão, era pão, era... E outra, sobremesa. Sobremesa, costela, tá ligado? Costelão que a galera... É legal por quê? Porque tem muita gente boa. Os bons são a maioria. Sim, mano. Não é que os ruins são barulhentos pra cacete. Cara, na real é o seguinte, eu vou te falar uma parada que eu... Assim, legal quando eu tô com 41 anos de idade, brother, tá ligado? E eu acho que assim, ó, todo ser humano tem o seu lado bom e o seu lado mal. O problema é que, geralmente, pessoas que fazem coisas ruins, elas também foram boas. E tudo se acarreta nos traumas. Sacou? Ninguém é ruim de graça. Ninguém nasce. Ninguém é ruim de graça. A criança nasce pura. O ser humano nasce puro. Mas nem branco. O meio transforma as pessoas. Isso é real, entendeu? Porque se uma pessoa tem injeção de amor, cara, dificilmente ela vai explanar. E se ela for pro lado espanar, e se ela for pro lado negativo, pode ter certeza que tem influência de amigo, ou de alguém, ou de alguma situação que ela, às vezes, nem compreendeu. Então, o que eu costumo dizer é o seguinte, quando faz um barulho errado, também não significa que essa pessoa não possa se regenerar. Toda de ruim. Sacou? Então, assim, a gente viveu o lance do cancelamento muito forte em 2014, 2015, e a gente veio aprendendo. Eu me lembro que muito influencer, muita pessoa tomou uma retada na vida por erros, e essas pessoas acabaram assim, tipo, e agora? Minha vida tá destruída. Saca? Mas quem não tem o direito? Cara, quem não errou que atira a primeira pedra. Não. Então, assim, eu acho que todo ser humano tem direito de recomeçar, e é tão bonito quando a gente vê histórias de pessoas que tiveram algum momento negativo na vida e acabaram se regenerando, e essa é a busca. Acho que ninguém acorda querendo dizer, hoje eu vou me fuder. Desculpa. Não, e outra, cara, tu acabou de dizer um cara que o cara foi te assaltar e tu foi lá e ergueu o cara. Então eu acho que assim, ninguém sai de casa querendo errar, ninguém acorda querendo, sabe, matar alguém de graça, atropelar uma pessoa, saca? Óbvio que tem coisas que a gente não consegue mais tolerar, como a violência contra a mulher, contra, saca, misoginia, pedofilia, racismo, saca? Todas essas mazelas, sabe? Oprofobia, que é, saca, tipo, preconceito com a população em situação de rua. Cara, o que te torna maior não é aquilo que tu tem, mas é aquilo que tu é. Eu costumo dizer que hoje eu sou feliz não por aquilo que eu tenho, mas eu sou feliz por aquilo que eu não preciso ter para ser feliz. E essa é a grande busca, entendeu? É ser feliz com pouco. E é ser feliz do pouco, porque, cara, eu sou um cara que vivo a moda, eu acho da hora, a parada toda, mas, mano, assim, ó, eu já tive situações de entregar o tênis que eu mais amava para um cara que estava de pé descalço. Isso me faz refletir e saber sobre a busca, entendeu? Porque é bom tu ter bastante. Quando tu tem bastante, pode ajudar bastante gente. Ah, pois né? é. E aí entra um pouco também, tu falou antes de pegar a tua exposição, que era bastante, quando tu tava ali no reality show, na televisão e tal, e canalizar essa energia do teu bastante que tu tinha pra quê? Pra alguma causa. Sim. Que foi o que virou Cozinheiro também. E, cara, do Cozinheiro surgiu também o Na Lata. A gente tem, cara, o nosso tempo tá acabando, não tinha percebido a hora. O tempo, aí, ó, quando é tempo com os brothers, passa rápido, tá ligado? Mas temos agora também, por consequência do Cozinheiros, veio Na Lata. Cara, o Na Lata... Quantos anos de Na Lata? Cara, o Na Lata tá indo pro 3º ano já, tá? Esse ano, o Na Lata vem num formato novo de talk show, né? Tá da hora com a banda Os Indivíduos, com o Jaguara, tá lá junto comigo, lá o Wilson Jaguara, comediante, tem uma galera da hora trabalhando, o Rodrigo Piloto na produção junto comigo, o Rafa na direção de fotografia, a galera da ProHub, mandar um abraço pro Victor e pra todo mundo lá, pro
pro Cris, pra Rafa, pra Arlete, pra todo mundo, pra São rapaziada, pro parceiros Jonathan. tempo, Pô, né? tu sabe, né? Sim, São desde o parceiros, início. né? E esse ano, cara, comemorando o projeto 10 anos de Cozinheiros do Bem, com tudo isso que eu tenho feito, cara, eu vou lançar um disco de rap. Que Da hora. A gente vai lançar um EP de rap, a gente começa a gravar nesse ano e Ok. finaliza em junho do ano que vem. Então vão ser 10 músicas que eu vou gravar com 10 videoclipes. O nome do disco é Fome, né? Então nada mais Nada justo. mais justo. né? Pô, o alemão, cara, um dos caras que mais me incentivou foram 3 caras que eu quero agradecer, que foram muito responsáveis, assim, por me dizer, cara, corre atrás disso aí e vai gravar nas tuas paradas, que foi o Marcelo D2, meu brother, o Criolo e o Alexandre Fetter, tá ligado? Tipo, são o alemão daqui da Atlântida. Estamos a 0 episódios desse podcast falando do Fetter. Cara, meu irmão... É, o cara que me ensinou tudo, né, mano? O cara que me deu todas as portas eu abertas. também, então... cara. Se tem uma referência pra mim na comunicação, se chama Alexandre Fetter. Todos os episódios alguém comenta ou eu comento a importância deste homem na história e missão de cada pessoa. Então eu sou suspeito demais pra falar disso. Então, cara, eu tive todo esse apoio da galera da música também que me incentivou. E agora também mais o Badawi do CPM, o Emicida, a galera que, cara, que foram minhas referências sempre na música, estão do meu lado me incentivando a gravar. Então vai ter feat, vai ter uma galera legal gravando junto comigo. Isso vai estar participação especial. Cara, em todas as plataformas, até assim, tipo, a ideia é a partir de julho lançar por mês uma música Trabalhar bem trabalhadinha. uma música e um videoclipe, tá ligado? Uma canção e um videoclipe. Então, assim, é como a galera pergunta, vai ser rap, vai ser boom bap, vai ser trap, vai ser rap, rock and roll, psicodelia, hardcore e raga, referência com Marcelo D2, porque é isso que a gente tem, toda a referência do Grande Chorão, Charlie Brown Jr., que todo mundo fala, pô, Júlio, tu lembra muito Chorão na atitude e em tudo mais. Então, cara, buscando essas referências dos caras que foram os meus ídolos, trazendo para uma versão atual aí, mostrando. Não tá errado, até porque tu vive muito esse ambiente, tu sabe o que vai falar e tu sabe o que é. Porque esse tipo de som tem que trazer letras consistentes. Eu acho que tu tem mais a mãe do que ninguém pra poder trazer essa realidade, certo? Agora, com relação... Eu vou querer beat do Capu. Eu quero. Tu acha que eu vou me meter nesse projeto? Tá desde agora. Eu vou me meter nesse projeto aí. Agora, cara, só pra encerrar então com chave de ouro, 10 anos de Cozinheiros do Bem, ação especial? Cara, ação especial, 10 anos de Cozinheiros do Bem, dia 6 de setembro de 2025. Estaremos lá. Embaixo do viaduto da Conceição, o maior carreteiro do mundo. A primeira ação que a gente fez foi uma ação para 75 pessoas com uma panelinha de carreteiro. Dessa vez a gente vai preparar um carreteiro para mais de 20 mil pessoas. Porto Alegre inteira vai ser convidada para participar, vai ter shows, atrações. Cara, assim, ó, tu tem interesse de participar dessa festa, entra em contato conosco desde já. Vou aproveitar o espaço para pedir. Vai virar corte, cara, se tu quer participar da festa de 10 anos do Cozinheiros do Bem, servindo o maior carreteiro do mundo para mais de 20 mil pessoas no centro de Porto Alegre, agradecendo, abraçando essa cidade que nos acolhe e mostrando o carinho que a gente tem para a população de situação de rua, para toda a comunidade porto-alegrense e do Rio Grande do Sul, enfim... Sejam nossos parceiros, apoiem essa causa, porque mais do que nunca a gente precisa de você. Marca aqui a empresa, né? Já que vai dar corte. Marcas grandes e pequenas marcas. Marca aqui a empresa que tu acha que pode estar junto conosco, cara, doando insumos, grana. Porque, mais uma vez, cara, tem muita gente boa querendo participar. Pra gente poder fazer esse ano uma festa à altura da nossa luta contra a fome, né? Enfim, a gente quer muito trazer... Cara, assim, o meu sonho é trazer pra galera de situação de rua o Mano Brown para participar conosco, porque ele é o grande, né, ídolo da rua. Eu quero muito trazer esse ano o Mano Brown e quero também trazer para participar conosco o Padre Júlio Lancelotti, que é a grande referência do combate à fome no Brasil. O nosso ídolo, quero trazer os dois para estar conosco no dia 6 de setembro, embaixo do viaduto da Conceição. Então, para esse sonho se realizar, a gente precisa da ajuda de todo mundo. Falando em ídolo, meu ídolo. Valeu, meu irmão. Ubuntu pra nós? Ubuntu. Ubuntu não é pra jacu. Pra quem não sabe, Ubuntu é uma palavra de origem zulu-africana que significa sou quem sou, porque somos todos nós. Valeu, Capuzinho. Tamo junto. Obrigado pelo espaço. Senhoras e senhores, ninguém mais, ninguém menos que meu irmão amado Júlio Rito, o cara que é a cabeça pensante e o grande líder do Cozinheiros do Bem. Pra quem não conhece, ele que tá de Júpiter, chegou agora e não conhece, por favor, segue aí, @Cozinheiros do Bem Food Fighters, que tem tudo mais popular sobre... Se quiser ajudar também, manda directzinho ali, ó, quero participar, quero ser voluntário, quero ajudar com a minha empresa, quero ajudar com grana, quero ajudar com insumos. Cara, dá o teu jeito de ser útil e não fazer só peso neste planeta. Irmão, preciso mandar um abraço final.
Tá? Todo mundo tá perguntando sobre o Toma que te mandaram, que eu tenho falado e eu tenho marretado muito porque o Toma que te mandaram é forte. O criador do Toma que te mandaram pediu pra eu mandar um beijo pra ele. Essa frase vem do tio Nico, um grande parceiro nosso. Então, beijo, Nico. Valeu. E Toma que te mandaram, toma! Seus ídolos, tô ficando por aqui, tô de volta quarta-feira que vem com mais episódio do Feed Podcast. Ou melhor, não, tô viajando, cara. Esse foi o último episódio dessa temporada. Então, só na outra chave de ouro ainda que a gente volta, aí sim com a 7ª temporada do Feed Podcast. Mas nesse intervalo, nessa semana, teremos de hiato entre uma temporada e outra, tem projetinho novo acontecendo também, que vocês vão ver nas redes, tá? Então, o Underline Capu, para as novidades e também, muito em breve, mais um episódio do Feed Podcast na sua próxima temporada. Feitoria, beijo pra vocês e falou aí. Dale!